Bom dia! Hoje, 21ª live do livro Sede Fecundos. Estamos falando sobre relacionamentos, né? E, de um modo geral, eu gostaria que vocês compartilhassem aí o que já foi importante até hoje, né, para vocês nessa live, o que vocês aprenderam, porque matrimônio, né, é algo que ultimamente a gente tem relativado, deixado passar como se não fosse nada importante. Mas sabemos que a base de toda a família é um relacionamento. E quando existe um divórcio, não é apenas um divórcio, é a estrutura familiar toda destruída dali para frente. Então, continuando. Por isso mesmo que o matrimônio não pode acontecer, só porque é uma tradição e um costume da nossa sociedade. É preciso ter vocação para o matrimônio. Olha que interessante, quando a gente fala sobre ter vocação para o matrimônio, significa que não é para todas as pessoas. Por isso que Jesus lá atrás falou para São Paulo, já vou pegar aqui o aviãozinho, vou mandar para algumas pessoas enquanto eu vou comentando aqui. Falou para São Paulo. São Paulo falou, na Bíblia está escrito, é melhor que nem todos se casem. Por quê? Porque o matrimônio, muitas vezes, é mais cansativo do que o sacerdócio, em alguns aspectos, porque não é só sobre lidar com você, é sobre você lidar com você, com as suas emoções e com a emoção do outro, que muitas vezes está 24 horas por dia com você. Bom dia, meu amor. Deixa eu ver a solicitação. Bom dia, Maurício. Como é que você tá? Você tá falando de onde, Maurício? Comenta aí, Maurício Menezes. Bom dia. E aí, o que você acha? É pra qualquer um casar? Qualquer um não, pra alguém. É pra alguém casar, mas não é pra qualquer um, né? A pessoa precisa nascer já com essa vocação ou qualquer um assim pode casar? Qual é a sua opinião sobre isso? Cada um tem uma sua vocação, nem todos foram feitos para casar. E é engraçado porque às vezes a pessoa pensa assim, eu tenho que casar. Você não tem que nada, você só tem que fazer aquilo que você nasceu pra fazer. Porque não adianta nada você casar e estar infeliz a vida inteira porque você seguiu uma vocação. E olha só que interessante, quando você é jovem, você já ouviu falar sobre teste vocacional? Já? Eu? É? Eu já. E você fez quantos? Alguns. E muitas vezes, quando a gente fala teste vocacional, pelo menos eu, quando eu via, não era teste vocacional só para sacerdote, freira e padre. Era teste vocacional para qual área de. Profissional. Exatamente, era profissional. Ou seja, você se preocupa com a área que você vai trabalhar, mas não se preocupa em saber qual que é a sua vocação num ser. É que você vai viver, né? O que é mais importante, como que você vai trabalhar ou como que você vai ser, Qual o grau de importância as pessoas têm dado? não é mesmo? Para qual área? Como para ser padre tem que ter vocação, para ser freira tem que ter vocação. Existem pessoas que têm vocação para ser solteiras a vida inteira. Aí tem pessoas que são insuportáveis, então não tem nem como querer casar, né? Não. Suportáveis uns aos outros. Todos são suportáveis. É que tem umas pessoas que elas não querem ser suportadas, né? Melhor dizendo assim, por que Deus iria inventar somente 2 ou 3 jeitos de a pessoa ser feliz? Será que Deus não tem criatividade? Acredito profundamente. Eita, que sacanagem, então hoje tá. Profundamente que muitas pessoas não têm vocação para o matrimônio, mas acabam se casando por cobranças sociais ou familiares. Acredito também que muitas pessoas que têm a vocação perdem a vocação. Quando jovens que entram na vida religiosa, que entram no seminário, descobrem que não têm vocação para ser padre. Louvado seja Deus! Mas quantos perderam essa vocação porque foram se afastando de Deus? E quantos casais perderam a vocação do matrimônio porque não alimentaram o amor? Sempre na vida vão aparecer situações mais fáceis, tristes daquelas pessoas que acham que o mais fácil é o melhor. Sábias aquelas pessoas tenham, embora passado por experiências negativas, conseguem superar. Não é
a experiência que te aconteceu, mas é o que você faz com a história que você conta do que você aconteceu. Não conheço ninguém que tenha conseguido superar qualquer experiência de necessidade de perdão que não fosse pessoa arraigada no amor de Deus. No filme O Ébrio, nossa, eu nunca ouvi falar desse, baseado na canção de São Vicente Celestino, temos um exemplo bem claro da impossibilidade do perdão sem a experiência de Deus. O filme mostra o ébrio bem triste quando a mulher amada vai embora. Ele vira um beberrão. Quase no final do filme, ele está lá, com aquele palitozinho velho, todo sujo, fedido, e ela reaparece. Todo mundo fica alegre com sua volta. Chorando, ela se põe diante dele e pergunta: Você me perdoa? Claro que eu a perdoo. Eu a perdoei desde o instante em que você saiu. Quando você me abandonou, eu já havia perdoado. Ela fica feliz, ele se levanta para ir embora. Já está saindo de cabeça baixa e ela fala: Espere, eu vou com você. Então ele diz: Não, por quê? Por que vai comigo? Eu moro sozinho. Mas você não me perdoou? Ah, eu a perdoei. Faz muitos anos. Mas viver com você? Nunca mais. É esse o amor, é essa a experiência do amor humano. Esse perdão de esquecer, de revelar. Perdão de esquecer de revelar. O perdão no poder do Espírito Santo não é simplesmente revelar, é compreender a fraqueza e a fraqueza do outro. Compreender que a fraqueza pode ser também o caminho para a felicidade. Bom dia, Cláudio, como é que você tá? Bom dia, Destaque Santista. E talvez aqui as pessoas devessem descobrir que a grande vocação de cada um de nós é ser casado, ser solteiro, ser padre, ser freira. A grande vocação de cada um de nós é ser feliz. Deus chamou o homem a uma vida e chamou a vida em plenitude, ou seja, chamou em um estado das bem-aventuranças. O grande discurso da felicidade de Jesus, a felicidade é fruto do Espírito Santo. Por quê? Porque a felicidade é a somatória do amor, da paz, da doçura, da mansidão, da temperança, da alegria, do perdão, da longanimidade, da aceitação, da palavra, do ombro amigo. Tudo isso que nós buscamos no amor, ou no amor de Deus, ou no amor dos irmãos, ou no amor do marido e mulher. Mas enquanto não compreendermos a realidade do sacramento do matrimônio como um mistério profundo, como uma graça de Deus, não existe a possibilidade de encontrarmos a felicidade. Por isso, existe tanta gente infeliz no matrimônio. Por isso, tanta gente hoje machucada. Por isso, tantos jovens com o coração ferido e machucado. Por isso, tantas crianças com o coração ferido e machucado. Por quê? Porque foi respingado no seu coração a atitude do desamor, do fechamento, de pessoas que tentaram, mas tentaram imaturamente experimentar Deus na vida. E aí, nesses casos, não encontram Deus. E não há dúvida quantos homens e quantas mulheres talvez não estivessem bem preparados ou por pressão da sociedade, pressão da família, pressão interior ou por algum medo acabaram assumindo o sacramento do matrimônio para o qual não tinham vocação. Ou às vezes até tinham vocação. E esse casamento acabou. E muitos outros tenho testemunhado isso na vida de tantas pessoas. Muitos só conseguiram encontrar verdadeiramente Deus quando tiveram essa coragem. Então é preciso o quê? Que os casais que são casados abram cada vez mais espaço na vida para que o Espírito Santo cure os seus corações, liberte
tudo aquilo que os amarravam e que possam crescer nesta vida. E os jovens que ainda não se casaram, abram o coração para a experiência do Espírito Santo durante o namoro. Cidim, bom dia. Cidim 46, piloto. Bom, Isso me faz pensar que as pessoas querem fazer muito o que elas querem, não a vontade de Deus. Mas por que às vezes elas não fazem a vontade de Deus? Porque dizem não ouvir a voz de Deus, não saber o que Deus quer para elas. E como saber o que Deus quer para elas, Rafael? não acreditando em Deus, vivendo com Ele. Escrevi um livro sobre isso, gente. Se vocês quiserem, já tem até uma sequência de live aí no Instagram. Esse formato. Tá no Instagram ainda? Tá lá, eu vou baixar, terminar de baixar lá pra Foi o excluir. livro todo? Só uma parte. O livro todinho, ó, o Ricardo por aí também. O livro todinho tá lá. Todinho. Todinho, inclusive com comentários, né? Se fosse só o livro, eu acho que eu terminaria rapidinho, mas como eu fui fazer os Então, vivendo comentários. com Deus, nós ouvimos a voz dele. Sabemos tomar as decisões, o direcionamento. Então, existem três respostas, né, gente? A primeira é vai, a segunda é não vai, e a terceira é espera. A parte mais difícil é quando ele dá o espera, que às vezes ele não te responde. Então, não respondeu, você não tem resposta. As pessoas subentendem que quando Deus não responde, é para você fazer o que você quer. Nem sempre. É isso que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes o espera não é o tempo agora, espera. É o que aconteceu aqui. A pessoa, tem gente que nasceu com a vocação, claro, comenta, de se casar. Só que de repente casou com uma pessoa que não era aquela que ela talvez devesse se casar. Bom dia, Verônica, como é que você tá? Lucas também por aí. Então, se aconteceu isso é porque E não fez a vontade de Deus, fez a própria vontade. exatamente. Só que aí, vamos supor que ela casou com a pessoa que. Vamos pegar cenários, né? A gente tem que entender que quando a gente fala de pessoas, existem fases. E eu tô na fase do casamento, os dois ambos nasceram para casar um com o outro, talvez até. Só que essa aqui tá na fase da curtição. Enquanto que esse aqui tá na fase do. Esse daqui, vamos pegar o homem e a mulher. O homem tá na fase da curtição, de sem compromisso, e a mulher que é algo sério. Eles se juntam. Como a sociedade pressiona esse homem a casar, só que ele não quer casar, ele quer curtir, ele casa, mas ao mesmo tempo ele continua curtindo. O que vai acontecer aqui? Uma ruptura. E aí essa mulher corre o grande risco de que ela acredite que todos os homens não prestam igual o antigo homem que ela casou. Esse daí vai me trair, todo homem vai querer trair, então ela começa a não querer ter mais relacionamento. E com essa crença, ela vai atrair mais homens com esse mesmo conceito. Nesse seu exemplo, eu consigo visualizar alguns cenários. Hum, O não estar em comum acordo, um quer curtir e o outro quer casar, não entra no comum acordo, ó, agora é momento de curtir, agora é momento de casar. Segundo cenário que eu consigo enxergar é o negar as suas vontades, né? Talvez já passou a hora de curtir e agora você vai ter que negar esse seu instinto para seguir uma nova fase. Dentro disso daí acontece da pessoa ter ruptura. E aí eu achei interessante o exemplo que o padre deu. A pessoa volta, pede perdão, e aí o rapaz, no exemplo do filme Bom Dia, eu sou Gui Lopes. Bom dia, Edson Antônio King. E aí no exemplo que o padre dá, a pessoa volta, pede perdão, a pessoa dá o perdão, fala, então vamos para casa? Ele, não. Fiquei um pouco em dúvida dessa história. Ele Hum. fez certo, ele fez errado? E meio assim, porque não, eles eram casados? Não, namorados. Ah, tá. Né? Pelo que deu a entender, namorados, né? Só que assim, voltar para casa, você me perdoa? Perdoou. Só que quando o perdão não significa que você vai dar crédito novo para aquela pessoa. Tá, então aí eles voltariam a namorar da estaca zero, Voltaria do início, do todo. relacionamento. Se assim ele É, quiser, porque mas assim, o namoro, na verdade, não era nem pra ela ir pra casa dele mesmo, né? Porque na época do namoro não se mora junto. Talvez ele entendeu então essa lógica. Malebu Aguiar, bom dia também. E aí acontece muito isso no relacionamento, né? O perdão em si acontece, só que isso não significa que a gente vai ter que viver o resto da vida da pessoa pisando. Tem pessoas que acham que, eu cometi errado. Aí vai lá e pede perdão. Aí daqui a pouco vai e faz o quê? Mesma coisa. Então, mas aí tem que, juntamente com o perdão,
com arrependimento, com pedido de perdão, tem que ter mudança de comportamento, não querer voltar a cometer novamente. É claro que somos humanos, somos falhos, pode ser que se volte a cometer, mas o intuito é não voltar a cometer os mesmos erros, né? Sim, com certeza. Ninguém é que é complexo esse negócio de lidar com o ser humano, né? Mas dentro das nossas possibilidades, a gente sempre tem que lembrar do quê? Que existe o amor e o perdão ele tem que ser liberado, independente de quem for. Independente do que você viveu no relacionamento, você tem que primeiramente fazer um teste vocacional. Ah, nasci para ser padre, para ser freira, para casar, para não casar, para Para ser frei, para ser consagrado. Tem tanta coisa que a e gente nem aí entra conhece. no ser, tá? Não é no simplesmente uma vocação profissional. Ah, eu faço o teste vocacional para saber se eu quero ser engenheiro, médico ou doutor. Tá, isso é uma profissão, é legal fazer, mas mais importante é se questionar. A minha verdadeira vocação é se casar? Ou é só a pressão da sociedade que faz com que eu queira casar? Igual meu filho, 4 anos já fala sobre casamento. Porque ele vê muito sobre casamento aqui em casa. Mas será que é realmente a vocação dele? 4 aninhos de idade? Eu arrisco a dizer que sim, tá? Porque o menino, ele já quer casar com 4 anos, Desde né? 2 anos, 3 anos de idade. Você pergunta, o que você quer ser quando crescer? Marido. Não tem esse negócio. Então, para ele, eu acredito que sim. Pode ser que ao longo da vida, né? E eu acho interessante que, por exemplo, às vezes a pessoa não estava preparada para ter um relacionamento com Deus. E aí ela foi procurar a Deus, encontrou pessoas que apresentaram um Deus que não era o que ela esperava, e de repente ela se frustrou e tinha vocação para ser freio, tinha vocação para ser sacerdote, para ser pastor, para ser ministro, sei lá. Eu tô dizendo aqui que existem várias vocações. Só que a sociedade foi meio que impondo. E é isso que eu pergunto, né? Por exemplo, a gente meio que, se a gente parar para prestar atenção, faz experiência você. Saia da sua casa e vai comer num restaurante comida natural. Assim, comida sem. Vai encontrar primeiro um restaurante que sirva esse tipo de comida, aí você me dá um toque Ou aqui. seja, até o que você come, a sociedade já impõe. Porque você não consegue ir para um restaurante e comer. A não ser que você leve sua marmita, você não consegue ir para um restaurante e comer comida natural. Ah, mas o Natural e arroz. saudável, né? O arroz não tá bem natural mais. O arroz ele passa por. Qual que é o nome daquele produto que vai no arroz mesmo? Não é produto. Nele tem. Ah, esqueci agora. Uma Mas substância. tem uma substância. Ah, mas é arroz, Se beleza. comer todos os dias, Arroz, você se feijão intoxica. e carne. Só que aí você vai colocar a batata. Às vezes a batata já é industrializada. Ou Ou seja, frita. então, isso tudo aí, a Verônica deu até o kkkk aqui. Então, até o que a gente vai comer hoje, a sociedade acaba impondo. E dentro dessa imposição, a gente não presta atenção. Mas quantas e quantas vezes, bom dia, sou Mônica Oliveira. Quantas vezes nas nossas decisões não são o que eu quero fazer, e sim o que os outros querem. Vou pegar um exemplo. Esses dias eu estava indo comer um pastel. E aí eu cheguei e falei para uma pessoa que estava comigo: Você vai querer beber o quê? Ele Mas sabe. Antes eu falei pro pro Matheus, nosso pro meu filho. filho, refrigerante não, porque ele também já nem gosta. Você quer o suco de goiaba ou de uva? Aí ele é de uva, mamãe. Beleza. Aí eu perguntei pra outra pessoa: E aí, você vai querer suco do quê? Você vai querer o quê pra beber? Ah, suco de uva. Falei: É isso mesmo que você quer beber? Que ele já conhece o histórico da pessoa, Ah, né? não, isso quer ser Coca-Cola, né? Eu falei, então tá bom, pega Coca-Cola. Porque às vezes você tá fazendo aquilo ali só pra agradar as pessoas. E quantas vezes você tá bebendo uma coisa que você nem quer beber só pra agradar os outros? Isso acontece muitas vezes com o alcoolismo. Todo mundo aqui tá bebendo, como eu não vou beber? Então, se você tem essa necessidade de agradar os outros, muitas vezes acontece também com a droga. Você tá lá num ambiente que todo mundo tá fumando. E aí o que que você faz? Já que você, não tem já que você tem essa necessidade de aprovação, você acaba fazendo junto. Então, existe em todos os seres humanos essa necessidade de aprovação. A pergunta é: o quanto eu estou disposto a abrir dos meus princípios e valores para agradar ou ter essa necessidade de aprovação com os outros? Vamos para a oração final aí, porque acho que a hora acabou hoje, hein? Oração sexual. Você já fez uma oração relacionada à sexualidade? Primeira vez. Eis o momento. Eis a oportunidade. Gostaria muito de terminar este livro propondo um pequeno esquema de oração para casais.
Não existe a menor possibilidade de um casal chegar à experiência do amor de Deus pela sexualidade sem a prática da oração conjugal. Como retratei no livro Famílias Restauradas. Mais uma indicação de livro. Famílias Restauradas, do Padre Léo. O casal não pode ter medo de rezar seus problemas, suas dificuldades e suas alegrias sexuais. Cada vez mais é preciso que o sexo seja tema de oração conjugal. A mulher não pode ter vergonha de pedir a Deus que cure a impotência sexual do seu homem. O homem não pode ter medo de pedir ao Senhor a libertação dos traumas de sua mulher. O casal não pode ter receio de louvar e glorificar a Deus pelas vitórias e conquistas no campo sexual. O casal precisa estar livre para pedir a graça do prazer. Quanto mais espiritualizado for um casal, melhor será a qualidade de sua vida sexual e afetiva. Cada casal deve achar seu ritmo de comunhão sexual e de oração conjugal. A cama pode e deve se transformar num lugar sagrado, de onde o casal faz chegar ao coração de Deus suas necessidades mais profundas e o louvor de um coração alegre e agradecido. A oração sexual precisa ser praticada pelo casal e individualmente pelo homem e pela mulher. Creio que no final de um livro como este, já está mais do que claro que Deus se interessa por tudo o que acontece na vida de um casal. Deus deseja que o casal tenha uma vida sexual plena, prazerosa, alegre, feliz, restauradora. Cabe ao casal permitir que Deus seja cada vez mais presente em sua intimidade. O esquema de oração que segue é só uma pequena tentativa de ajuda. É muito importante que o casal aprenda a rezar a partir dos próprios problemas e das conquistas. Lembre-se, tudo deve ser motivo de oração. Tudo pode ser tema de oração. Tudo pode ser transformado em oração. Então, vamos enfim para a oração. Sente-se confortavelmente. Respire fundo. Conecte-se com Deus que está em você, em tudo. Pode ficar de olhos abertos ou fechados, confortavelmente. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, Deus de bondade e de ternura, nós te louvamos porque criastes o homem e a mulher à tua imagem e semelhança e chamastes no meio da nossa sociedade tantos casais para assumirem a vocação do sacramento do matrimônio. Louvando, queremos pedir, Pai, derrama sobre cada casal os dons do Espírito Santo. Derrama profundamente em seus corações para que possam, na vida matrimonial, testemunhar para toda a igreja os frutos do Espírito Santo: o amor, a paz, a serenidade, a mansidão, a ternura, a alegria e a misericórdia. Vem, Espírito Santo, curar no coração de cada casal a raiz de toda mágoa, de todo ressentimento, de toda tristeza e de falta de perdão. Renova hoje, Senhor, o sacramento do matrimônio, libertando-os da rotina, das mágoas de seus corações feridos e machucados, por palavras que foram ditas, por palavras que não foram ditas. Que hoje, Pai, possam assumir a vocação matrimonial na força do Espírito Santo e possam testemunhar o amor um para o outro e para o mundo. Pai, nós te pedimos. Jesus elevou à condição de sacramento o amor humano. Hoje suplicamos, renova o coração de cada um. Liberta-os de todo o egoísmo, de toda mentira, de todo pecado, para que possam frutificar segundo o coração de Jesus Cristo. Pai Santo, nós te pedimos que venhas curar os seus corações e também o coração de cada um de seus filhos e de todos aqueles que receberam a missão do sacramento do matrimônio. Derrama, ó Pai, por teu Filho Jesus, em cada um desses que assumiram o sacramento do matrimônio, a graça de perseverar no amor, a graça de testemunhar esse amor infinito, a infinita ternura e misericórdia do coração de Jesus. Cura, ó Pai,
os corações feridos e machucados daquelas pessoas que passaram pela experiência do matrimônio, mas hoje vivem a experiência do desquite, do divórcio, da viuvez. Nós te pedimos que cures o coração desses irmãos e irmãs que hoje estão experimentando a solidão ou até buscando reencontrar o caminho da felicidade. Que possamos ter um coração iluminado pela ação do Espírito Santo, para que reconstrua a vida segundo a palavra de Deus, para que não se deixem levar por propostas enganadoras e que tenham discernimento e sabedoria para dar aos filhos o amor que não estão recebendo do pai ou da mãe ausente, falecido ou separado. Abençoa. Nós te pedimos também os filhos destes casais, para que possam buscar, conduzindo-se no poder do Espírito Santo, conhecer a experiência do amor, do verdadeiro amor, do amor de marido e mulher que se amam, que se respeitam, que se abraçam, que ajudam um a nutrir o amor no coração do outro. Que cada marido, que cada esposa possa ser alegria, aquela palavra amiga, aquele bálsamo, aquela pomada que toca no coração do outro, no momento da dor, do sofrimento, da tristeza. Que a presença do esposo na vida de sua mulher, que a presença da mulher na vida do seu esposo seja sempre a presença reveladora de Deus. De um Deus que ama, de um Deus que é família. Que cada vez mais marido e mulher descubram que o verdadeiro amor só pode acontecer onde não existe um mais do que o outro. Onde ninguém é mais do que ninguém. Porque se o amor humano é reflexo do amor de Deus, o amor de Deus é um amor de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Onde um não é mais do que o outro. Onde um está inteira e plenamente no outro, mas sem tirar do outro a individualidade. Onde um está plena e profundamente no outro, sem tirar do outro o seu mérito, sua missão. Onde um se alegra com a alegria do outro. Onde cada um possa estar presente no momento da tristeza do outro. Que maridos e mulheres não se julguem, não se condenem, não se cobrem além dos seus limites, mas juntos, cada vez mais, possam buscar a direção segura, a meta serena do encontro do amor infinito de Deus. Nós te suplicamos, Pai, de amor infinito, vem encher o coração dos casais com os frutos e os carismas do Espírito Santo, que sejamos fonte de amor um para o outro. Enche seus corações com os frutos da paciência, da alegria, da compaixão e da misericórdia. Cura e liberta a raiz de toda a mágoa e ressentimento. Purifica os seus corações de todo o rancor. Enche-os de esperança, confiança mútua, de serenidade e de paz. Fortalecei, Pai Santo, as virtudes necessárias para uma espiritualidade verdadeiramente encarnada. Que tenham paciência para com todos. Que saibam encorajar os deprimidos, corrigir e educar no amor e procurem sempre praticar o bem. Enche os corações com a alegria do Espírito Santo, que vivam sempre contentes e em tudo saibam dar graças. Renovai, nós te suplicamos pelo amor infinito do coração de teu Filho Jesus, o sacramento do matrimônio, destes nossos irmãos, que possam continuar sendo fiéis na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-se e respeitando-se para sempre. Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos, te bendizemos e te glorificamos pelo dom do amor, pela ternura e misericórdia de colocar-se no coração de cada casal que se uniu em sacramento do matrimônio, formando neles um mistério de amor que os faz uma só carne, um só coração, um só espírito. Pai querido, Pai amado, nós te pedimos, renova no coração dos casais o dom do amor, curando-os e libertando-os das raízes de todas as doenças e enfermidades. Tira, ó Pai, as raízes da depressão e da mágoa. Liberta-os no seu amor. Fortifica-os
no teu amor. Faze-os homens e mulheres novos hoje, para que possam testemunhar o amor. Pai amado, de modo muito especial, hoje queremos pedir pela vida sexual e afetiva de cada casal. Que na força do Espírito Santo seja cada vez mais felizes, experienciando e partilhando o prazer e a alegria na carne e no espírito. Abençoe especialmente os casais que encontram obstáculos para uma vida íntima e santa. Liberta de todos os traumas relacionados à infância, à adolescência, à cultura, à educação reprimida, ao medo e à imagem exagerada sobre sexo. Purifica, Pai amado, todas as contaminações conscientes ou inconscientes que chegam ao coração dos casais através da libertinagem, especialmente pelo mau uso dos meios da comunicação social. Abençoa cada marido, revigorando sua masculinidade, curando as causas e consequências da ejaculação precoce e da disfunção erétil. Liberta cada homem dos traumas relacionados ao machismo, especialmente aqueles que se transformaram em obstáculos para uma vida sexual plena e santa. Abençoa cada esposa, intensificando sua feminilidade, curando as causas e consequências da falta de prazer, das dores nas relações íntimas, do medo e da insegurança que gesta desconforto e recusa. Liberta cada mulher dos traumas relacionados à submissão feminista, especialmente aqueles que se transformaram em obstáculo para uma vida sexual plena e santa. Desce sobre homem e mulher a ternura do coração do Pai, a misericórdia de Jesus Cristo e a força restauradora do Espírito Santo. Que sejam para o mundo sinais e canais do teu amor, que na alegria te louvem e na tristeza vos procurem. Isso nós te pedimos, pela poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que contigo vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Muito bem, ó. Essa oração abrangeu várias áreas. Caramba, foi. A partir dessa oração, podemos pontuar na nossa vida individualmente. Foi longe essa, hein? Problemas, orando pelos outros, intercedendo por outras pessoas também, né? Que vivem. Sempre lembrar, né? De interceder, louvar a Deus, agradecer, bendizer o seu santo nome, interceder pelos outros e aí pedir também por nós. São todas as esferas da oração. Porque às vezes a gente só pensa em pedir. Mas o agradecer, o louvar e glorificar a Deus também são orações. Interceder por outra pessoa também é oração. Verdade. E aí você pede também por você. E olha que interessante, né? Conforme você estava fazendo a leitura, antes de você entrar na leitura, eu acabei não parando, mas a Malibu Aguiar, ela comentou assim, ó. E se a pessoa não estiver disposta a abrir mão dos seus princípios, é logo rotulada. É complicado. E aí eu comentei, né? É verdade. Mas lembre-se que sempre você vai ser maior do que o rótulo que te deram. Você nunca vai caber no rótulo, porque você é um ser humano. Você tem um valor imensurável. Gente, finalizamos então esse livro Sede Fecundos. E amanhã nós começamos esse aqui, né? Tem uma nota aqui muito importante. Amanhã vai começar a voar? É amanhã. O ato de fazer carinho, muitas vezes, é mais importante do que o orgasmo. Pois é ele, consequência da mais pura manifestação de Deus em sua plenitude. Quem que escreveu essa doideira aí? Foi nota de uma pessoa que leu esse livro. Eita, nós! Recomendo a leitura deste livro, pois o mesmo nos ajuda a ter uma visão mais ampla sobre sexo ligado à religiosidade e desejo por Deus. São pessoas que leram e escreveram sobre isso. E você? O que você diz sobre este livro? Bom, então bora, você que não assistiu as outras lives desse livro, eu recomendo, voltar lá, assiste todas, são 21 lives, 30 minutos mais ou menos cada uma, dá pra fazer, ó, rapidão, enquanto tá no banho, fazendo uma comidinha, escuta, para edificar o seu casamento, tá bom? E amanhã nós começamos então, se assim Deus nos permitir, às 6h30 da manhã, sobre o divino, falando sobre quebrando paradigmas de que gordura é saudável e magreza é doença.
Dizem que eu sou muito magra. Beleza, galera? Obrigado. 6h30. Beijo. Tira um print. Amanhã também estaremos aqui 6h30 da manhã, transbordando a vida de vocês aí sobre esse livro maravilhoso, sobre alimentação, sobre qualidade de vida. Fechou? Abraço. Quarta Área da vida. área da vida, da roda da vida. Eu acho que aqui vai pegar duas até a... Vai pegar saúde É que a e saúde atividade engloba física. tudo isso. Mas tudo bem. Até amanhã. Tchau, Até amanhã. tchau. Tchau, tchau.